Agora, eu queria comentar um terceiro aspecto, que é o paradigma da escassez. O que esse paradigma diz? Que quando, na verdade, assim, o ser humano, de um modo geral, acredita que as coisas são limitadas e que ele tem que aproveitar qualquer oportunidade de ter aquele produto, aquele bem material, senão ele vai ficar sem. E até a gente preparou um vídeo a respeito disso, de uma reportagem que ocorreu na greve dos caminhoneiros, pelo Jornal Nacional, greve dos caminhoneiros, ano passado, 2018, e que é para ilustrar bem essa ideia do paradigma, tá? Pode soltar? A escassez de produtos como alimentos e gasolina acabou revelando a mesquinhez de oportunistas e também a falta de espírito coletivo, tanto de comerciantes quanto de consumidores. Além de proibido, é muito perigoso estocar gasolina em casa. Pode explodir, mas tem muito brasileiro fazendo isso. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, no Amapá, em Minas Gerais, em Mato Grosso, no Tocantins. O Sérgio quis garantir o funcionamento da fazenda. A gente está se precavendo, aí 1.400 litros, em torno de 10 a 12 dias de trabalho. Mas quem estava na fila do posto reclamou com medo de acabar, deu confusão. O entreposto de alimentos de Vitória da Conquista, na Bahia, ainda tinha batatas no estoque. Mesmo assim, o preço subiu de R$ 80 ontem para 200 hoje. No de São Paulo, o maior do país, teve caça às batatas. Vão limpar o estoque do Ceasa, porque a procura aumentou, que é o medo de ficar sem. Esse outro supermercado limitou a compra da batata, 2 quilos por consumidor e, no máximo, 5 unidades de qualquer produto. Eu saí do trabalho e vim por conta da greve fazer compra com medo de faltar itens de primeira necessidade em casa. Arroz, por exemplo. Edinalva comprou 45 quilos nesse outro supermercado e 10 pacotes de feijão. Tô com medo de faltar. Se você compra essa quantidade toda com medo de faltar, não acaba fazendo faltar para outras pessoas? Ah, sim. Mas é que é do ser humano, né? A gente primeiro pensa na gente. Beleza, obrigado. Veja, esse é o mais clássico comportamento do paradigma da escassez. Óbvio, aqui ele pode ser um pouco exagerado por conta da greve dos caminhoneiros e as informações que, de fato, estava faltando produto nos mercados. Só que o cálculo feito é que as coisas começaram a faltar porque as pessoas começaram a estocar. E até essa senhora que falou por último, né, que ela comprou, sei lá, 45 quilos de arroz, acho que ela deve estar comendo o mesmo arroz desde aquela época. Não tem como comer tanto arroz daquele jeito, mas ela comprou. Ela deve estar fazendo brigadeiro de feijão, porque o tanto de coisa que ela comprou não dá para uma... Teoricamente, eu fiz um cálculo ali, daria para 1 ano e meio, mais ou menos, uma família de 3 pessoas. Então, assim, o paradigma da escassez, ali ele está exagerado, mas pensa como a gente também pensa assim, porque essa senhora foi super criticada nas redes sociais, virou meme e tudo mais. No entanto, quem de nós foi no posto de gasolina, quando a gente estava naquele momento da greve, e falou assim, não, eu quero só meio tanque, porque tem mais gente precisando. É óbvio que ninguém fez, eu não fiz, ninguém fez, porque a gente tem esse paradigma. Eu conheci um rapaz que estocou 350 litros de gasolina em casa. A mulher dele estava louca com ele. Mas o que vai fazer? Ele estava dentro do paradigma e ele sempre que podia, pegava e comprava mais gasolina. Então, esse é muito sério, pessoal. E no dia a dia, onde a gente pode aproveitar isso? Eu não vou comprar esse tanto de arroz, nada. Mas a gente faz isso. Por exemplo, quando surge a Black Friday. Surge a Black Friday e eles começam com aqueles e-mails e mensagens. Falta 12 horas para acabar.
faltam 10 horas para acabar a promoção. E você começa a pensar, eu vou ser o único que não vai comprar nada? Não vou ter a chance de me dar bem? Então, vem o paradigma da escassez. Você vai comprar uma coisa que você nem precisa, achando que você vai ser o único que não vai comprar aquilo. E, por último, é a ideia do consumismo. Aqui é uma foto bem interessante que eu achei no Google, quando a gente compra diversas coisas envolvendo, de repente, uma semelhança muito grande, tentando encontrar nos detalhes a exata diferença para que a gente possa se sentir validado pela compra. Ou seja, não, eu comprei de fato, mas não era assim. Essa aqui, ó, tinha, sei lá, o botão era estava meio desalinhado, é diferentão esse aqui. Então, assim, o consumismo, a gente vai dar desculpa para nosso cérebro funcionar de determinada forma. A gente precisa evitar isso ao máximo. E quais são os aspectos do consumismo? Aqui acabou saindo meio erradinho, mas, assim, são 4 aspectos que a gente tem que prestar atenção. A obsolescência programada, obsolescência psicológica, a indústria cultural e o consumo como remédio. Obsolescência programada é quando as próprias indústrias fazem com que os seus produtos parem de funcionar propositalmente. Isso aqui acontece muito com o celular, né? Por exemplo, eu lembro que eu tinha o S4, veja o tempo que eu tenho de idade. Eu tinha o S4, aí ele parou de fazer a atualização automática. Isso é uma obsolescência programada, porque a ideia é que eu não conseguisse mais instalar os aplicativos e tal, então, de certa forma, a própria indústria faz com que você tenha que consumir mais. Esse a gente não tem muito controle, exceto entender que a gente não pode cair na propaganda. A propaganda, ela trabalha toda em cima dessa nova tecnologia. Eles fazem com que os produtos durem só um determinado tempo mesmo. Agora, a perigosa é essa aqui, ó, a obsolescência psicológica. É você achar que você não tem o celular adequado. Então, você compra o S8 e sai o S9. Aí você fala, não, eu já estou desatualizado, eu preciso do S9. Aí a indústria sabe disso. E o que ela vai fazer? Ela vai aceitar teu S8 como par de entrada. Aí você está pagando a 4ª parcela, sai o S10. Aí você fala, não, mas o S10 eu preciso. Daí você está devendo as parcelas, dá o S9 e faz outro parcelamento. Então você está parcelando um celular que você nem tem mais. Esse é muito complicado, isso aqui atinge muito a maioria das pessoas. Tem estudos do SPC informando que isso atinge muito mais o homem em termos de eletroeletrônicos e a mulher em termos de roupas e novidades no mundo da moda. A indústria cultural é um outro aspecto. A indústria cultural, na verdade, é um pensamento filosófico do início do século XX, mas que ele é facilmente entendível nos dias atuais. Por quê? Indústria cultural. Quando as indústrias, ou as fábricas, ou as pessoas responsáveis por colocar no mercado tudo que for produto cultural, ou seja, música, cinema, novela, tudo que for da indústria cultural, eles criam uma necessidade que não existe. Um exemplo é quando você começa, por exemplo, na hora de maior audiência da TV, a passar uma novela que estava ambientada nos anos 90, que está ambientada nos anos 90. Inicialmente, existe um processo psicológico da pessoa olha aquela novela e fala, olha, tá, né, que ideia boba e tal. Na segunda semana, você começa a achar interessante. Na terceira, você começa a falar, até que essa roupa eu usaria. Na 4ª, você vai passar no shopping, todas as lojas estão vendendo aquelas roupas. Você já não tem mais aquela roupa dos anos 90, e tem gente que nem tinha nascido, né? Mas você não tem essas roupas mais, você obrigatoriamente vai sentir-se compelido a comprar. Então, isso que envolve a indústria cultural.
Para o pessoal mais novo, envolve muito, por exemplo, quando uma pessoa do mundo da música, tal, que vocês gostem, começa insistentemente a usar um estilo de roupa muito diferente do que ela estava acostumada. Isso tudo é pré-programado para que você sentir a mesma necessidade de comprar aquela roupa e começar a gastar dinheiro com o mundo da moda que está ligado à indústria cultural. E, por último, é o consumo como remédio. Os estudos também dizem que atingem tanto homens quanto mulheres, mas mais mulheres. 36% das mulheres e 26% dos homens. As pessoas veem o consumo como uma forma de lazer. Então, elas vão no shopping para se sentir bem comprando alguma coisa. Porque se for no shopping só para andar, não vai se sentir bem. Então, isso é um problema muito sério, que é um dos maiores motivos de inadimplência, porque sobrecarrega demais a dívida que a pessoa pode conseguir manter. Então, isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas, basicamente, esses 4 pontos são fundamentais vocês terem conhecimento para não caírem nesse truque, né? E é um truque que tanto a parte da publicidade e propaganda, quanto a parte relacionada às diretorias e presidências das grandes empresas ligadas à moda, toda a área de consumismo, moda, automóveis e tal, está muito ligada e focando muito nessa parte, principalmente agora em redes sociais. Acho que parou de funcionar aqui. Então tá, até essa é a primeira parte, a gente conversou sobre saber diferenciar o querer do precisar, saber lidar com a dor e o prazer, entender que as coisas não são escassas ao ponto de se tornarem imediatamente necessárias, e o consumismo não é um caminho para a felicidade. Essa é uma parte mais quase esotérica, assim, né? Mas tenham isso muito em mente, sabe? Não deixem, se vocês puderem fotografar, anotar, colocar isso, anotar em algum lugar, deixar na frente da geladeira ali no imãzinho, para vocês não caírem nesses truques. E agora, a educação financeira em si. Nesse momento, a gente vai conversar um pouco mais agora objetivamente sobre o dinheiro. Algumas coisas que a gente pode trabalhar com o nosso dinheiro, que vai facilitar muito a vida de vocês, o dia a dia, né? Basicamente, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de dinheiro e produtos bancários. E aí a gente tem o livro do Robert Kiyosaki, que é um livro muito interessante. É um dos livros, aliás, eu acabei não dizendo, esses livros que eu estou recomendando aqui. No final, a gente vai fazer um sorteio de cada um dos exemplares para vocês. Mas a ideia é assim, ó, esse livro aqui, ele é muito famoso, esse escritor americano, a inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Beleza, vocês trabalham, vocês estudam, fazem estágio, vocês estão ganhando dinheiro. Vocês são recompensados pelo excelente trabalho de vocês. O dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. E não adianta você achar que a resposta para a tua saúde financeira está em ganhar mais, que de fato não está. E isso é comprovado por vários e vários estudos de que, a partir do momento que você ganhar mais, você vai dar um jeito de conseguir parcelas suficientes para cobrir todo o teu salário.